Mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele, Jonas Maia, trazendo informação de momento em Break News aqui para você ligado no CNN Novo Dia. Já estou com o Telcuri, nosso analista também. Estamos diante da 6ª fase da Operação Compliance Zero. Há uma semana, falávamos aqui da 5ª fase, que teve entre os alvos um primo de Daniel Vorcaro. Naquela oportunidade, era um mandado de prisão temporária sendo cumprido. Hoje, temos 7 mandados de prisão preventiva sendo cumpridos pela Polícia Federal e o pai de Daniel Vorcaro é um dos alvos. O nome dele, Telcuri, que já aparecia nas investigações da PF. Já aparecia, Carol, e bom dia para ele, Jonas, que se junta a nós. Em março, quando o André Mendonça, ministro do Supremo, relator desse caso, determinou a prisão do Daniel Vorcaro, ele citou naquela decisão dele um trecho da investigação da Polícia Federal que relembrava o seguinte: confirmando os indícios de reiteração delitiva de Daniel Vorcaro, é imperioso registrar que, mesmo após ser posto em liberdade, o que ocorreu no dia 28 de novembro de 2025, a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros, os quais somente foram descobertos em razão das medidas executadas na 2ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 14 de janeiro. Oportunidade em que foi bloqueada a impressionante quantia, diz a Polícia Federal, de 2 bilhões e 200 milhões de reais, valor que estava na conta do genitor de Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, junto à empresa CBSF DTVM, mais conhecida como REAG. Então, já havia uma menção ao Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro, dono do Banco Master, no âmbito dessa investigação. Ele ainda não havia sido alvo de nenhuma medida por parte da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, mas havia nas contas dele 2 bilhões e 200 milhões de reais, o que deve ter relação com a deflagração dessa operação de hoje. A Polícia Federal seguiu avançando, foram periciados os celulares, foram periciados os documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos ao longo dessas outras fases. A gente está falando de um gap, de uma janela de tempo entre a deflagração da 2ª fase em janeiro e a 6ª fase da operação nessa quinta-feira, meados de maio. Então, muita coisa avançou no meio desse tempo todo. Então, há um avanço da operação, das investigações, e agora a prisão do pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master lá em Belo Horizonte. E destaco a rapidez do avanço dessas investigações, Telcuri, porque há uma semana falávamos sobre a 5ª fase da operação, um dos braços do que seria a atuação do Banco Master, quando a Polícia Federal chega à política, e hoje temos mais um avanço dessa investigação. Eu destaco que é o pai de Daniel Vorcaro e ressalto que na 5ª fase da operação, tivemos o primo de Daniel Vorcaro também detido e também, Telcuri, um outro familiar que nesse momento, inclusive, está em tratativas de acordo de colaboração premiada, que é o cunhado de Daniel Vorcaro. Fabiano Zettel também está detido, assim como o próprio ex-banqueiro, negociando esse acordo de colaboração premiada. Então já temos o cunhado, o primo e agora o pai de Daniel Vorcaro detidos. As investigações têm mostrado que esses relacionamentos extrapolam a relação de amizade e envolve também as famílias. Na semana passada, quando a deflagração da operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, o Ciro Nogueira foi alvo de busca e apreensão, e a investigação revelou que o irmão dele também fazia parte desse esquema criminoso, de acordo com as investigações da Polícia Federal. Então mostra esse relacionamento que não se resume, não se restringe somente à atuação de pessoas próximas ou políticos ou um círculo mais próximo de amizades. Envolve também familiares. No caso da família Vorcaro, envolve um primo de Daniel Vorcaro, que foi alvo de operação na semana passada. Hoje, o pai do Daniel Vorcaro preso na manhã dessa quinta-feira na 6ª fase da Operação Compliance Zero, e o cunhado dele, o Zettel, já havia também sido alvo de medidas cautelares pelo Supremo Tribunal Federal e negocia junto com o Vorcaro uma delação premiada. Delação premiada que fica mais abalada com o avanço dessas investigações, porque as investigações por si só já estão chegando a novos personagens, ou a personagens que haviam passado somente de maneira muito sutil no âmbito dessa investigação.
uma deflagração como essa, como a da semana passada que chegou a um senador da República, o primeiro político de peso mencionado no âmbito dessa investigação e de fato investigado, não só mencionado, mas investigado nesse inquérito. E agora, uma deflagração de operação que prende o pai de Daniel Vorcaro, isso traz um complicador para a delação premiada do Daniel Vorcaro. Isso dificulta ainda mais o convencimento das autoridades de que a proposta de delação do Daniel Vorcaro, que está em sigilo, para em pé. Já havia resistência, a gente trouxe ontem informação aqui. Há resistências na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República com relação a essa delação, de que os elementos não são suficientes, de que não há ineditismo e de que a capacidade de ressarcimento aos cofres públicos pelos prejuízos causados não dariam conta, essa capacidade não daria conta de suprir. Então, tudo isso, mais essas novas descobertas, trazem um complicador extra para a defesa do Daniel Vorcaro de conseguir convencer as autoridades da necessidade de selar esse acordo. É justamente o ponto que a gente vai trazer com ele, Jonas Maia, também. Em contato com a Polícia Federal, o Theo Cury destaca esse descontentamento com como estão as tratativas desse acordo de colaboração premiada de Daniel Vorcaro. Jonas, em que medida o aprofundamento dessas investigações e também a rapidez, a velocidade que estamos acompanhando, uma nova fase já deflagrada, uma semana depois da quinta fase da Operação Compliance Zero, em que medida esses elementos acabam dificultando, de fato, as tratativas para esse acordo de delação premiada? E acrescento mais um ponto, se já temos informações também sobre os outros alvos dessa operação que está em andamento. Um deles, alvo de mandado de prisão, é o pai de Daniel Vorcaro. Carol, é importante até a gente relembrar também quais foram as fases e mostrar como que está essa agilidade. A primeira foi em novembro, a segunda foi em janeiro, houve um tempo de 3 meses, mas aí depois foi março, abril, já seguidas, e agora em maio, 2 no mesmo mês, mostrando como que as investigações avançaram, o processo de análise em tudo que foi apreendido nos celulares, as mensagens foram captadas nos celulares do Daniel Vorcaro, trocas de e-mails também, tudo levando a novos pontos da investigação e a novos nomes ou não tão novos assim, como a gente já vinha falando do Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro preso hoje. Ele é alvo pela primeira vez, não tinha sido alvo ainda de busca e apreensão, agora já é de prisão preventiva, diferente de outros pontos, de outras pessoas, de outros parentes da família Vorcaro, que agora todos estão atrás das grades. A gente lembra, como você pontuou muito bem, que o Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro, foi preso pela segunda vez e continua preso desde março. O cunhado dele, Fabiano Zettel, já havia sido alvo de busca e apreensão por mais de uma vez, foi preso em março. O primo dele, Felipe Cansado Vorcaro, foi alvo também de busca e apreensão, teve até uma das fases em que a PF diz que ele fugiu num carrinho de golfe, em uma suspeita de vazamento de informação dessa operação, mas foi preso também na última fase. E agora a gente vê o pai do Daniel Vorcaro também sendo preso. E por que uma pessoa está conectada à outra? Já vou falar sobre a delação, mas é importante destacar também a ligação entre o parentesco, porque a gente não está colocando agora nessa fase questões financeiras e as fraudes do Banco Master, com o BRB, por exemplo, como a gente mostrou nas outras fases, fraudes bilionárias ou cartas de crédito, por exemplo. Nessa fase, a PF está apontando ameaça e também coerção, que é tentativa de intimidação, tentativa de atrapalhar o processo, que é justamente um ponto importante que a gente lembra da A Turma, que era um grupo que foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro, que tinha o sicário, que também foi preso e depois atentou contra a própria vida, e que o Zettel foi preso nessa mesma operação, e agora tem a ligação com o pai dele, o Henrique Vorcaro, também. A PF aponta que nesse grupo, A Turma, havia um pagamento mensal para algumas pessoas, entre eles o sicário, que era o Luiz Felipe Mourão, para intimidar e ameaçar adversários do Daniel Vorcaro. Então, tudo isso dentro dessa fase de agora, a 6ª fase da Operação Compliance Zero,
está conectada ao grupo A Turma, que é apontado pela Polícia Federal como um grupo armado de intimidação, um braço armado do Daniel Vorcaro. E agora levando à prisão, além do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, outras 6 pessoas que a gente ainda não sabe quem são, porque o caso ainda está sob sigilo, Carol, mas que as prisões estão acontecendo em 3 estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez não há mandados aqui em Brasília como das fases anteriores. E aí, falando sobre a delação, lembro que lá desde o começo, quando começou a falar sobre propostas de delação, dentro da Polícia Federal, os investigadores já estavam com ceticismo. Será que ele vai entregar mesmo? E independente mesmo do que ele entregar, a nossa investigação vai continuar normalmente, como a gente está vendo, está seguindo o fluxo de investigação e os mandados de busca e apreensão e os mandados de prisão, conforme a autorização do Supremo Tribunal Federal. Carol. Inclusive, Théo Cury já destaca para a gente mais um dos alvos dessa 6ª fase da operação. De acordo com a apuração, nesse momento, uma delegada da Polícia Federal também foi afastada das funções, era um dos alvos dessa operação deflagrada hoje pela manhã. Lembrando que um grupo dentro desse esquema, de acordo com a Polícia Federal, mantinha contato com investigadores, mantinha contato com autoridades na busca por informações privilegiadas que pudesse fazer com que esse grupo criminoso antevesse passos da investigação e se planejasse para ou ocultar provas ou tentar driblar eventuais decisões da Justiça. Vazamento de informações sigilosas já haviam sido confirmadas pela Polícia Federal. Ele, Jonas Maia, vai se lembrar de momentos em que eles tiveram acesso a plataformas da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, sistemas da Interpol. Então, tudo isso fazia parte de uma atuação de um dos núcleos desse grupo criminoso, investigado pela Polícia Federal, a Turma, e agora, entre outros alvos dessa investigação, está uma delegada da Polícia Federal que foi afastada com a deflagração da operação de hoje. A todo momento aqui, recebendo informações, Théo Cury e Jonas Maia, breaking news aqui na programação da CNN Brasil. A gente aguarda mais detalhes com relação a essa decisão. A operação está em andamento. Um dos alvos de um mandado de prisão, o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro.